Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça bendita do Senhor Jesus continue nos sustentando aqui neste local. Cumprimentamos a todos os irmãos aqui presentes, irmãos que possam estar nos acompanhando à distância neste ato de adoração ao nosso Deus aqui neste local. Como foi conduzido aí pelo nosso querido irmão a liturgia, este é o momento da exposição da palavra do nosso Deus. O momento da exposição da palavra do nosso Deus também é adoração. Foi dito aqui com todas as palavras. Você adora agora ouvindo. Você acabou de cantar adorando o Senhor com a tua voz. Agora você continua adorando o Senhor Deus, ouvindo da pregação da palavra do Senhor. E eu os convido, mesmo assentados, a abrir a palavra do nosso Deus, a palavra da salvação, a carta aos Gálatas, capítulo 3. Continuaremos com a exposição desta carta neste capítulo. Gálatas capítulo 3, hoje versículos 6 a 14. Acompanhe a leitura, mesmo assentados, de forma reverente. Atentos aí, você pode acompanhar a Bíblia que está nas suas mãos, seja ela de papel ou eletrônica, ou você pode acompanhar a projeção aqui, para facilitar os queridos irmãos. Eu vou ler dos versículos 6 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas aqui não é uma cidade apenas, não é um local específico de um grupinho reunido, é uma região inteira. O apóstolo Paulo foi aquele pregador do Santo Evangelho que pregava de forma itinerante, entusiasmado com a missão que lhe foi dada, graça. E ele prega de uma maneira tão amorosa, meus irmãos, que Paulo se deixa gastar nas suas viagens missionárias. Alguns estudiosos dizem que essa região da Galácia foi uma região que possivelmente o apóstolo Paulo foi acometido de uma doença, que esta doença ficou por muitos anos na vida dele. Região de Icônio, Listra, Derbe, uma região inteira. E ele foi o pregador usado por Deus para anunciar Jesus Cristo e este crucificado naquela região. E Paulo pregava, organizava um grupo, deixava alguém lá para tomar conta desse grupo e ia para uma outra região. O ponto desta carta, como vocês sabem, é um desejo do apóstolo Paulo de orientar, de disciplinar talvez e de corrigir esses irmãos dessa região por causa de uma outra mensagem que eles abraçaram, em nome
de Deus, uma mensagem que para o apóstolo Paulo seria outro evangelho, e perigosíssimo, que na verdade Paulo diz que não é outro evangelho, porque só existe um único verdadeiro evangelho. E ele escreve tão urgente nesta carta, que ele começa essa carta sem dar muitas saudações para os irmãos. Ele está com pressa no que ele quer falar, e ele já fala como um pai que quer corrigir os seus filhos. E nós já lemos aqui, meus irmãos, palavras duras do apóstolo Paulo. No último sermão, no capítulo 3, de 1 a 5, nós vimos aqui as perguntas que Paulo fez para esses irmãos, para que eles pudessem pensar e responder pessoalmente. E Paulo chega a chamar esses irmãos de insensatos, porque eles estavam passando para um outro evangelho com tanta facilidade. O problema, meus irmãos, não é ouvir outros pregadores. A questão é que tipo de mensagem ou mensagens nós temos ouvido, porque a Bíblia nos orienta que nós devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. O problema é que haviam falsos pregadores nessa região que estavam doutrinando a mente daqueles irmãos. Por isso é que Paulo diz: quem enfeitiçou vocês com esta mensagem? Foi o sermão que nós terminamos semana passada aqui. E Paulo disse no versículo 5 de Gálatas 3, versículo 5 de Gálatas 3, que aquele que vos concede o Espírito, e o Espírito aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é apresentado de forma tão sublime pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas. A pessoa e obra do Espírito Santo é central nesta carta também. E ele terminou com essa pergunta, foi o sermão que nós concluímos semana passada. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, é o Espírito Santo que opera milagres mesmo. E o maior milagre é o milagre da fé, da salvação, da libertação de uma maldição. E ele diz: esse Espírito porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele apresenta esse argumento, e agora ele preparou o terreno, porque ele quer falar de teologia. Paulo era um teólogo, meus irmãos, não tem como ele evangelizar sem apresentar doutrinas, sem apresentar uma teologia boa, saudável. E aí então agora aqui dos versículos 6 a 14, ele vai levar a mente desses irmãos para uma teologia bíblica do Antigo Testamento, que aqueles falsos pregadores tanto se valiam como filhos, que é Abraão. Por isso é que ele começa aí o versículo, e é o caso de Abraão, porque este é o ponto da mensagem dos judaizantes, que anunciavam um outro evangelho. Então o apóstolo Paulo, irmãos, argumenta sobre a fé de Abraão, e da bênção que vem por meio desta fé, contra a maldição da lei, a qual Cristo suportou por meio da sua morte na cruz. Ele vai fazer esse contraste. O que Paulo vai lembrar esses irmãos é o que aconteceu no Antigo Testamento. Com certeza esses irmãos conheciam o evento da Torre de Babel. O que foi aquilo? Aquilo foi um ato de maldição da parte de Deus, confundindo as línguas, espalhando os povos para a terra, porque eles não queriam se espalhar. E esse povo que foi amaldiçoado na Torre de Babel, agora o Senhor Deus vai num local, Ur dos Caldeus, e vai pegar um homem pagão, debaixo de maldição, e vai fazer promessas para esse homem, abençoando este homem, dizendo que por este homem todos os povos da terra seriam também abençoados. Uma inversão da maldição lá da Torre de Babel. E quem é estudioso aqui do livro de Atos sabe que foi exatamente isso que aconteceu em Jerusalém, quando a promessa do Espírito se cumpriu no dia de Pentecoste. E o que é que aconteceu ali? Aquelas línguas que os povos que estavam ali entendiam, é como que Deus dizendo: essa é a marca da minha bênção sobre todos os povos. Abençoarei as línguas e vocês irão anunciar, porque através da pregação a fé vem.
E aí então o versículo 6 e 7, acompanhe por gentileza. A pergunta está implícita aqui. Do versículo 1 ao 5, ele fez perguntas explícitas. Aqui ele começa com uma pergunta implícita. Ele pergunta assim: como que Abraão foi justificado diante de Deus? Não está aqui, mas é como se tivesse. É fazendo os irmãos pensar. Se vocês conhecem a história de Abraão, como Abraão foi aceito por Deus? E a resposta era uma só: Abraão foi justificado pela fé, não por obras da lei, porque a lei ainda nem havia existido. Moisés vai muitos anos depois receber a lei da circuncisão. Então olha o texto aí, versículos 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra imputado aqui pode parecer estranho para alguns, especialmente os nossos adolescentes ou as crianças, porque a Bíblia traz algumas palavras, se a gente não explicar, a gente fica... Na verdade, eu acho que até alguns adultos ficam sem saber. A palavra imputar é o contrário de amputar. Tem as irmãs aí que trabalham na área da saúde, sabem o que significa amputar. Amputar é tirar, imputar é colocar. Então ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi colocado na sua conta, por assim dizer, imputado para a justiça. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Meus irmãos, repito para vocês, Abraão, para os judeus, era o pai daquela nação. Aliás, é até hoje assim. E foi a este homem que Deus instituiu a circuncisão como um sinal da antiga aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 9 e 10, Moisés diz assim, Gênesis 17, 9 e 10, disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Versículo 10, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Primeira vez que o Senhor Deus aparece para Abraão e faz esta promessa. Eu preciso, Abraão, preciso no sentido humano falando, Deus não precisa de nada, como já foi dito aqui. Abraão, essa é a minha marca, do meu pacto, o meu acordo, a minha aliança com você. Todo macho entre vós será circuncidado. No versículo 12 deste mesmo texto, Gênesis 17, 12, nós temos aí a orientação quando seriam circuncidados. E aí está dito, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. E aí ele repete, todo macho. Eu sei que essa palavra hoje pode causar estranheza, macho. Nós temos um trabalho aqui da nossa UPH, que o presidente da nossa UPH trata os homens como macho. E ele falou isso perto de uma irmã. A irmã ficou um pouco escandalizada, falou: que coisa bruta, macho, por que não fala homem? Mas ele está usando a linguagem da Bíblia. Deus fez macho e fêmea, não está errado. E aqui o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, todo macho nas vossas gerações serão circuncidados. Muito bem, vocês sabem que Abraão foi aquele homem que não tinha filhos, sua esposa já avançada em idade, mas o Senhor Deus disse: você vai ter filho, confia em mim. Abraão não confiou muito não. Abraão parecia brasileiro, quis dar um jeitinho, mas teve propósito de Deus naquilo lá, meus irmãos. Quando veio um filho de Agar, da concubina de Abraão, mas Deus cumpriu a promessa e Sara teve um filho. E Abraão sabia que Deus exigia a circuncisão. Gênesis 21, versículo 4, nós temos aí a obediência desse homem chamado Abraão. Diz lá, Gênesis 21, 24: Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado.
A circuncisão não tem nada a ver com fé, porque um menino de 8 dias de nascido não tem fé. Então a marca visível da antiga aliança não tinha a ver propriamente com uma decisão pessoal da pessoa, era uma marca de uma ação do próprio Deus no coração da pessoa. E aí o menininho foi circuncidado. Então Abraão foi aceito por Deus, por meio da fé, antes mesmo dele ter circuncidado o menino. Quando Deus aceitou Abraão, Abraão não era circuncidado, ninguém na casa dele era circuncidado. Por que é que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a discussão aqui nesse capítulo era a questão da circuncisão. Aqueles falsos judaizantes estavam dizendo que é importante crer em Jesus, mas também, homem, você tem que ser circuncidado, porque está na lei de Moisés. Deus chamou Abraão e fez um pacto com ele. Então Paulo está dizendo, bom, já que vocês conhecem Abraão, eu vou então falar para vocês o caso de Abraão. Como que Abraão foi aceito por Deus? Ele foi aceito depois que ele foi circuncidado ou antes? E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, defendendo esta mesma tese no capítulo 4, preste atenção nesse versículo, Romanos 4:11, falando da antiga aliança, e recebeu, falando de Abraão aqui, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputado a justiça, colocado justiça. Então, nesse sentido, que Paulo vai chegar à conclusão, ele vai mostrar para os irmãos da região da Galácia, que não eram judeus, mas estavam sendo influenciados pela cultura judaica muito forte, dizendo, eu quero mostrar para vocês quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Se são os da carne, os que foram circuncidados, ou se são os da fé. Então aí agora vem os versículos de 8 a 9, acompanhe aí, voltando para Gálatas 3. Os que creem em Cristo são filhos e herdeiros da promessa dada a Abraão. Olha que coisa interessante aí, irmãos, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Foi lido aqui na liturgia, Gênesis 15, 6. Meus irmãos, a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, está falando dos Gálatas, e para nós aqui, porque os judeus puro sangue é que se consideravam os verdadeiros filhos de Deus, e talvez os judeus que se converteram se valiam disso também, e agora nós somos completos, porque além de judeus nós somos cristãos. Então eles viviam a fé em Cristo e guardavam aquelas ordenanças da lei mosaica. Então eis aí um verdadeiro cristão. Mas aí Paulo diz que a Escritura já tinha previsto justificar pela fé, não pela guarda da lei, os gentios, dizendo como que os gentios seriam aceitos por Deus, se nós não somos judeus. Havia essa separação na antiga aliança. E aí o versículo de número 9 diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo usou a palavra aqui chamando Abraão de crente, porque Abraão tinha fé, era um crente mesmo. Ele tinha fé porque lhe foi dada a fé, foi-lhe dada a ordem de fazer uma marca, mas a marca é para evidenciar a fé. Aquela marca não salvava ninguém dentro da nação de Israel, aquilo era um sinal de uma graça invisível na vida deles. Assim, meus irmãos, nós entendemos que é o batismo hoje. Hoje nós, os cristãos gentios, na nova aliança, entendemos que ninguém precisa ser circuncidado
mas precisa ser batizado, porque foi ordem do Senhor Jesus. E nesse sentido, a nova aliança ampliou mais, porque a antiga aliança alcançava só os meninos, só os machos, e na nova aliança o batismo alcança as nossas irmãs, as mulheres, as nossas meninas. E é por isso que nós batizamos as nossas crianças, porque há uma crítica de que nós batizamos as nossas crianças. Criança não tem fé. Meus irmãos, ninguém é justificado para poder realizar alguma obra para Deus aceitar essa pessoa. É graça, puramente graça. A circuncisão visível não salvava, e o batismo visível também não salva ninguém. Estou me referindo ao símbolo da água. O que salva é o que Paulo vai dizer aqui, é o Espírito Santo. É este que traz fé no coração do pecador. Então, os que creem em Cristo são os filhos e herdeiros da promessa dada a Abraão. Se Abraão, meus irmãos, teve a alegria de ter os seus descendentes, visto a cumprir a promessa da antiga aliança, nós temos uma promessa muito maior na nova aliança. E a bênção continua sobre as nossas vidas. E não é só para os pais, é para os filhos também. Por isso é que Abraão teve que circuncidar Isaque ao 8º dia. É por isso que na nossa denominação, criança quando nasce, você não precisa esperar a criança crescer para saber se ela vai querer ou não. É dever nosso de apresentar essa criança para receber o selo da nova aliança. Agora, se ela vai ser salva e se ela vai crer, isso é com Deus, meus irmãos. Não é com os pais e nem com o pastor da igreja, é com Deus. Deus é Salvador, salvação pertence ao Senhor, é Ele que salva. Versículo 10 a 12, agora nós vamos ter aqui, preste atenção porque eu vou daqui a pouco aplicar tudo isso a nós. O apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, meus irmãos, que todos os que são das obras da lei estão sob maldição. Olha o versículo de número 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E aí alguém poderia questionar Paulo: que é isso, Paulo? Ele vai dizer: sim, porque está escrito, ou está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Meus irmãos, aqui Paulo citando Deuteronômio capítulo 27, ele vai enquadrar estes irmãos e em contrapartida também aqueles judaizantes que se justificavam pela guarda da lei de Moisés. Ele está dizendo: se você quiser guardar a lei, você vai ter que ser uma pessoa perfeita, você vai ter que guardar toda a lei, porque essa é a exigência daquele que deu a lei. E meus irmãos, a resposta era óbvia: ninguém consegue guardar a lei de Deus, o padrão é muito alto. Quem é que consegue cumprir todos os mandamentos? Aí você pode estar pensando assim: não, pastor, espera lá, não é tão assim também não. É verdade que eu não consigo guardar, mas eu não sou assim tão transgressor da lei não. Pastor, eu sou um bom marido, eu não traio a minha esposa, eu não quebro o 7º mandamento, sou um bom trabalhador, eu não quebro o 8º mandamento. Pastor, eu tenho boas amizades, tenho um bom relacionamento, não tenho intenção nenhuma de quebrar o 6º mandamento, porque eu não tenho inimigo. Se você for lá em casa, pastor, você conversa lá com a minha família, eles vão falar bem de mim. Se você for lá no meu bairro conversar com meus vizinhos, eles vão falar bem de mim. Então, eu penso que Deus deve estar satisfeito comigo, porque eu faço o que é certo para agradar a Ele. Agora, tem outros por aí, pastor, que aí sim, esses aí merecem a maldição da lei. Agora que mal eu fiz? Meus irmãos, tem tanta gente que se justifica desta maneira, achando que é bom, e ninguém o é. Todos nós, meus irmãos, somos muito mais pecadores do que nós imaginamos. Quem é que pode chegar diante de Deus e dizer: eu sou bom?
não há ninguém bom. É isso que Paulo está levando esses irmãos a refletir. Se vocês acham que a salvação para vocês vai ser mantida porque vocês praticam as obras da lei, vocês estão debaixo de maldição. E lembra que a maldição foi aquilo que Deus fez lá na Torre de Babel, amaldiçoou o povo. Versículo 11, olha comigo aí. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê, Paulo? Essa daqui é uma das descobertas da teologia saudável no século XVI pelos nossos irmãos. Quando o sistema religioso da época exigia dos seus incautos cumprimentos de algumas regras para ser aceito por Deus ou para agradar o Senhor Deus. Nós tivemos aqui um momento de perdão, de confessar os nossos pecados. Se você estivesse debaixo daquele sistema lá, e se você não tivesse dinheiro, um bom dinheiro, você não teria todos os seus pecados perdoados, não. Você precisaria fazer algumas penitências. Você teria que comprar alguns materiais, e tudo envolto de dinheiro, porque a salvação é Jesus e mais alguma coisa. Me parece que essa teologia está sendo ressuscitada de novo na nossa época. Porque há uma teologia dizendo aí que só Cristo não basta. Você tem que ser aquele crente que dá tudo como a viúva deu, para receber de Jesus um elogio, usando o texto fora de contexto. Então é Jesus e mais o dízimo, e mais a oferta, e mais a campanha, e mais não sei o que aí sim você será um crente completo. Agora só fé? Isso é pouco demais. Isso é uma fé muito barata. Meus irmãos, esta crítica já era feita muito na época do apóstolo Paulo. Por isso aqui no versículo 12 ele diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, já que você quer tomar uma decisão de guardar a lei, vá em frente, viva por ela, e boa sorte para você no dia do juízo. Você chega no dia do julgamento diante de um reto e justo juiz e diga: olha, eu estou aqui porque eu fui uma boa pessoa, eu guardei a lei e eu mereço o céu, então abre a porta do céu para mim. Você vai ter que falar isso, você vai ter que se justificar diante do reto e justo juiz. Mas, meus irmãos, Paulo já havia dito aí no capítulo 2 de Gálatas, ele só está querendo inculcar na cabeça dos irmãos. Gálatas 2,16, Paulo diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meus irmãos, às vezes você pode pensar: Paulo está sendo repetitivo aqui, é cansativo. Mas, meus irmãos, o que Paulo está fazendo é trazendo tranquilidade para o coração daqueles irmãos, trazendo esperança, sossego, porque a pior coisa que tem é a pessoa viver nesse mundo e não ter uma convicção clara de que a fé dela é uma fé salvadora. Ela não sabe, se ela deitar e morrer, se ela vai estar com Cristo, porque ela tem um esforço pessoal para poder agradar o Senhor Deus, e nessa muitas pessoas entram numa paranoia, porque elas creem que elas podem perder a salvação que outrora ela ganhou, ou que ela conquistou. Bom, de fato, se foi você que conquistou a salvação, então você pode perdê-la a qualquer momento, e aí então o que te aguarda é desespero. E aí você vai dormir pensando: meu Deus, será que hoje eu pequei a ponto de perder minha salvação? Será que aquela raiva que eu estava no coração me fez me lançar no inferno? Meus irmãos, este era o sentimento desses irmãos, e Paulo escreve desta maneira para consolar esses irmãos e para dar aqui coragem para esses irmãos no trabalho de missão, de evangelização, porque a expansão do reino nesta cidade havia parado, e agora Paulo tem que escrever desta maneira e ensinar teologia para esses irmãos. E teologia boa, porque nós temos aqui a doutrina da justificação.
O que é a doutrina da justificação? É como Deus salva miseráveis pecadores que merecem o inferno, que estão debaixo de maldição. Como que Deus resolveu isso? E aí a resposta virá aí dos versículos 13 a 14. Vocês perceberam que todos que são das obras da lei estão sob maldição. Um exclui o outro. Ou está debaixo de maldição, ou está na fé. Ou está na fé, ou está debaixo de maldição. Olha o versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Meu Deus, não sei se vocês vão entender isso daqui. Ele está falando, Gálatas, vocês estavam debaixo de maldição, sentença de morte para vocês, sem esperança. Vocês não têm como se salvar, porque esse Deus, o padrão dele é muito alta exigência. Vocês todos estavam perdidos, não tinha nada que vocês pudessem fazer para ser salvo, porque vocês não têm padrão elevado assim. Ninguém tem. Então a solução de Deus foi pegar esta maldição, e aí você presta atenção num detalhe aqui. Ele não vai abolir a maldição, ele só vai remover a maldição de lugar. E diz aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso aqui é uma descoberta maravilhosa, meus irmãos. A lei mostrava que todos estavam encerrados debaixo de uma maldição, e Deus é um Deus exigente. O padrão tem que ser alcançado. Então, nesse sentido, meus irmãos, a lei é para ser cumprida por alguém. A questão é quem é capaz de cumprir a exigência da lei, porque tem que ser cumprido, senão toda a humanidade está perdida. E aí então vem alguém em carne, nascido na plenitude do tempo, no tempo exato, e recebe no seu corpo santo, justo, a maldição da lei. Por quê, meus irmãos? Porque ele foi o único que conseguiu cumprir o padrão exigido, o único que cumpriu cabalmente toda a exigência da lei que o Pai requeria. Jesus. Paulo está explicando isso. E vocês acham que vocês vão viver debaixo do sistema das obras da lei? Vocês estão debaixo de maldição. Eu imagino que esses irmãos devem ter regalado os olhos. Então, diz aí o versículo 13, né? Cristo nos resgatou. E aqui é uma missão de resgate, humanamente falando, uma missão impossível. Mas o que é impossível para Deus, meus irmãos? Deus envia o seu único filho, o filho do seu amor, de uma maneira que ele sabia o que aguardava a ele, a ponto de ele mesmo, num dado momento, orar ao Pai, dizendo: se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E na verdade eu sei o que o Senhor quer. O Senhor exige perfeição, o Senhor exige santidade plena, o Senhor exige gente limpa, e não há ninguém limpo diante do Senhor. Então, eu estou pronto, eu vou. Meus irmãos, eu não sei o que passa na tua mente o momento da crucificação. O que foi aquilo ali? Diz aí o versículo 13, que Paulo cita aí, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por isso ele teve que ser morto daquela maneira. Ele teria que ser crucificado, porque é naquele madeiro maldito que estava o símbolo da maldição. E deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Para um judeu, no primeiro século, ver alguém carregando um pingente, símbolo de cruz, para ele é escândalo, é horror, porque eles sabem o símbolo da cruz. E hoje a modernidade, né, avançou tanto que a gente olha para a cruz e vê como um símbolo até de beleza, né? As moças aí colocam os pingentes, a gente faz o símbolo até dentro de casa, faz a cruz iluminada, uma cruz. Isso é coisa nossa, meus irmãos. É como se fosse assim, um exemplo: se a maldição fosse uma forca. Sabe o que é uma forca? É lá uma madeira, uma corda,
e você sabe o que é aquilo ali, e aí você vendo muitas pessoas sendo mortas naquela forca, mas aí de repente o tempo passa, e agora você vai pegar o símbolo da forca e vai fazer um símbolo de beleza para você, colocar dentro, imagina isso, colocar dentro de casa. Mas isso daí é o símbolo de morte, horror. Nós perdemos de vista isso, meus irmãos, o que foi a crucificação. Por isso que no versículo 14, Paulo diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vocês querem ficar debaixo do sistema de maldição? O Espírito Santo é aquele que foi enviado pelo Senhor Jesus, aquele que morreu crucificado, que veio nos resgatar da maldição da lei. E vocês querem voltar para o sistema antigo? Meus irmãos, dito aí que no meio dos protestantes está havendo um êxodo de cristãos voltando para a antiga religião, a religião matre da nossa nação. Estão saindo do nosso meio e indo para lá. Bom, eu tenho um texto que diz que se sai do nosso meio e volta para lá, na verdade é porque nunca foram dos nossos. Porque aqueles que entendem, meus irmãos, o que Cristo fez, não volta para debaixo de sistema de religião que compra salvação. A salvação é graça. Não há nada que você possa fazer, nada, meus irmãos. Você contribui generosamente, não para chamar a atenção de Deus. Não há nada que você faça para chamar a atenção de Deus. Zaqueu não subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Como tem uma música aí que tem um erro teológico gravíssimo. Ninguém chama a atenção de Deus para nada. Aliás, se você quiser chamar a atenção de Deus, é para receber mais maldição. Agora, como Paulo já havia dito aqui, não vivo mais eu, mas Cristo crucificado, o amaldiçoado no meu lugar, então eu vivo essa vida. Os que estão sob a maldição da lei são redimidos para receber a bênção da fé. Você veio aqui nesta noite buscar a sua bênção? Que bênção que você quer receber? O querido pastor presbiteriano norte-americano, saudoso pastor Timothy Keller, tem uma frase dele impactante, de muitas que tem, esta aqui eu reservei. Ele diz assim: o evangelho é isto, : somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que poderíamos sonhar. Que frase! De fato, se você fizer uma análise na sua vida, a gente faz a pergunta assim: você se considera pecador? Aí você vai falar assim: sim, pastor, quem é que não é? Fala assim: não, mas você sabe o que isso significa, ser pecador? Você é muito pior do que você imagina. Mas em Cristo nós somos também muito mais amados do que imaginamos. Nós não temos ideia o que foi aquele amor na cruz, Deus provando o seu próprio amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós. Paulo explica isso em Romanos 5:8. Um outro pastor muito amado aí no meio da cristandade, Charles Haddon Spurgeon, disse o seguinte: um Salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu. Meus irmãos, o que é que mais nós precisamos? Eu sei que a gente corre atrás de algumas bênçãos por aí, porque nós somos assim. Por isso é que nós temos dificuldade com campanha no culto. Campanha de quê? Vamos fazer a campanha evangelística para você se arrepender do seu pecado. Aí eu sou a favor dessa campanha. Olha, nós vamos ter o culto aqui da libertação desse mal que está em você, que não te larga, esse vício que te domina. Venha participar do culto com a gente. Mas o que a gente vê por aí, meus irmãos, são outras coisas. Campanhas para te beneficiar apenas aqui neste mundo, como se todos os tesouros de Deus para você é aqui nesse mundo. Meus irmãos, nós estamos num mundo manchado pelo pecado.
debaixo de maldição. Uma vez, o Senhor Jesus, conversando com os judeus, que se achavam verdadeiros filhos de Abraão, João capítulo 8, nós é que somos os verdadeiros filhos de Abraão, nós os judeus. O Senhor Jesus olhou assim para cada um deles, olhou além da vida material e viu a vida espiritual deles e falou assim: vocês são filhos do diabo, ele que é o vosso pai, não Abraão. Agora, se vocês quiserem saber, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é demônio. Falou que o Senhor Jesus estava possuído por demônio. Deixa eu só ler e eu encerro aqui com vocês. João 8, por gentileza. Versículo 31. João capítulo 8, 31. Deixa eu abrir aqui que fica melhor para não. Eu sei que você já leu esse texto aqui, mas veja isso daqui, meus irmãos. Os legalistas, né? Os fariseus, os hipócritas. João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um parênteses aqui, eu sempre abro parênteses e esqueço de fechar ele. Isso daqui não serve de jargão na boca de político. Político que fica usando versículo isolado das Escrituras está debaixo de maldição. Porque Jesus não veio para ser jargão de político nem nação nenhuma. Ele veio para nos resgatar da maldição da lei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando de libertação da maldição da lei, não de uma maldição política. Eu sei que tem os políticos malditos por aí, mas não tem nada a ver com isso. Deixar isso bem claro. Versículo 33. Responderam-lhes os judeus: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Você já sabe quais são as obras de Abraão, mas olha aqui a narrativa, agora que a coisa vai ficar feia. Versículo 48, deixa eu ler aqui em diante, eu vou ler até o final, acompanhe aí. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Estão falando de Jesus. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Por que é que eles fizeram essa pergunta? Lembra das perguntas? Versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Meus irmãos, Jesus está dizendo que Abraão viu o dia. Que dia? O dia da crucificação, o dia em que Jesus iria receber do seu corpo santo a maldição da lei. A pergunta é: quando que Abraão viu o dia do Senhor Jesus? Vocês devem lembrar que quando Deus pede a Abraão o sacrifício do único filho, que sobe naquele Monte Moriá, quando Abraão amarra Isaac no altar do sacrifício, pega o cutelo e levanta o cutelo,
na hora que ele já ia sangrar o menino, de repente ele escutou o barulho de um cordeirinho, e a voz do Senhor Deus dizendo: Abraão, não te faças isso. E quando Abraão olha, ele não vê apenas um cordeiro. Aquilo ali era um símbolo de Jesus, que João ia dizer: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas continuando aqui, meus irmãos, aí o versículo de número, eu me empolgo, versículo de número 57, e até o 59 só. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o versículo 59, a discussão acabou. Versículo 59, então pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que pegaram pedra nele? Eles entenderam o que é que o Senhor Jesus estava dizendo. Quem era aquele homem chamado Jesus na frente deles? O eu sou, o grande, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único que poderia cumprir a sua própria exigência. E meus irmãos, é fé nele que estamos aqui nesta noite. Iremos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor retrata exatamente a alegria do povo de Deus que não está mais debaixo de maldição. Por isso, é um equívoco o crente no dia da ceia do Senhor, que se diz crente, que já entendeu que foi resgatado da maldição da lei, não participar da ceia. Quem é que pode participar da ceia, meus irmãos? Quem é digno de participar da ceia? Ninguém. Ninguém é digno. Só existe um digno, que nele nós temos o privilégio de aproximar da mesa do Senhor e juntos comer do pão e beber do cálice. Como é que está você nesta noite? Quem é você? Você já tem essa convicção de fé no teu coração? De fato, você já professou a sua fé publicamente porque você tem o selo do Espírito Santo? E eu não estou dizendo o selo do Espírito Santo de manifestação externa. O Espírito Santo é aquele que nos convence de quem nós somos ainda, meus irmãos, pecadores. Porque o dia que você chegar à conclusão de que você não peca mais, você tem que ir para o céu. Porque enquanto você estiver aqui, você vai pecar. E um mínimo de pecado é suficiente para te lançar no inferno. Mas o Espírito Santo é aquele que nos convence de que alguém morreu para nos livrar da condenação do inferno. Talvez essa noite é a noite de oportunidade para você. Pode ser que seja. Eu sempre lembro da letra de um hino que a gente canta aqui na nossa igreja, colocando a oportunidade na mão daquele que ouviu da mensagem. Nós não fazemos apelo aqui, vocês sabem disso, mas a letra do hino diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Pode ser porque a fé vem por ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. E se você teve ouvido para ouvir, não endureça o teu coração. Eu não estou te chamando para você fazer parte da Igreja Presbiteriana Central de Betim. Seria bom se você viesse. É uma igreja boa. Mas eu estou dizendo da necessidade de você sair debaixo de maldição e vir para debaixo da graça. Receber a bênção que Deus prometeu a Abraão e que esta bênção está se cumprindo ao longo da história da humanidade, até que Jesus volte. Então é você já um que está debaixo desta graça? Se você disser que sim, então viva como de fato. Não se conforme com o pecado na sua vida. Não é que você não vai pecar, você vai pecar, mas que o pecado seja um acidente na sua vida, não seja algo programado, não seja algo planejado, mas que seja um acidente na sua vida, e que você possa dormir em paz, que a qualquer momento o nosso Redentor se levantará, aparecerá. Então não tenha medo
do que possa acontecer. Você já nem vive mais, deita e dorme. Não fique preocupado se você é salvo ou não. Você tem fé em Cristo, então você está justificado. Você não é justo, você foi declarado justo. Haverá um dia em que então nós estaremos todos totalmente libertos do pecado. Por enquanto, nós fomos libertos da condenação do pecado e da força do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado ainda é uma realidade na nossa vida, mas estamos aguardando mesmo. Quem sabe será essa noite. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem sabe será essa noite, e aí então estaremos para sempre com Ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, sabemos quem o Senhor é, o Deus que se revelou pelas Escrituras, o Deus que pré-anunciou esta tão grande salvação a pecadores. Ó Deus, às vezes pode aparecer até arrogância do nosso coração de dizer que estamos seguros, de que temos certeza de que o Senhor já nos salvou. Mas, ó Deus, nós afirmamos isso porque é a Tua palavra que nos garante isto, Senhor. Que a missão que o Teu Filho veio realizar nesse mundo foi mesmo de um resgate sangrento. E aqueles a quem Ele resgatou, ninguém arrebata das mãos dEle, porque são todos do Senhor, ó Deus. Mas, Senhor, não deixa que esta certeza no nosso coração nos leve a viver uma vida relaxada, uma vida fraca, uma vida que não testemunha de quem o Senhor é. Se de fato temos convicção de que já estamos salvos, Senhor, dá-nos coragem, Senhor, de testemunhar isso ao mundo, sendo sal e luz, e anunciando esta tão grande salvação àqueles que ainda estão nas trevas. E às vezes, Senhor, aqueles que estão nas trevas estão tão perto de nós, às vezes um familiar. Ó Deus, se dependesse de nós, Senhor, nós forçaríamos para convencer de que não há outro caminho. Mas, ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que salva, e o Senhor é que convence, e o Senhor faz isso de uma maneira tão especial. Então, ó Deus, talvez eu estou aqui em oração unido com muitos que ainda têm familiares que ainda não foram alcançados por esta graça. Ó Deus, nós não podemos salvar, mas podemos pedir ao Senhor: salva. Quantos amigos nossos, Senhor, que sabemos que estão debaixo de maldição, e é desejo nosso que eles sejam também alcançados. Ó Deus, este mundo é um mundo perdido, quanta violência, quanta podridão na sociedade, e nós sabemos qual é a única solução, ó Deus. Então, Senhor, desperta a Tua igreja, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor, na letargia, para que de fato possamos nos levantar como um grande exército do Senhor, para anunciar esta mensagem, esta boa notícia, porque sabemos, ó Deus, que a maldição está aí, e esta é a pior notícia, mas nós temos a mensagem da salvação, a boa notícia. Assim eu oro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém.